Muito boa tarde, meu nome é Milton, sou professor de filosofia e este é o canal Milton Silva Filósofo. Hoje vamos discutir aqui a questão da transformação da moral. É a 8ª aula a respeito do tema ética e hoje vou discutir aí com vocês a questão de como a moral é transformada. Eu estou utilizando para essas aulas o livro do professor Gilberto Cotrim, Fundamentos da Filosofia, e vamos aqui trabalhar com esta questão da transformação da moral. No primeiro parágrafo do livro, o professor Gilberto Cotrim diz do texto, Transformação da Moral, ele diz o seguinte: dissemos que o sistema moral de cada grupo social é elaborado ao longo do tempo, de acordo com os valores reconhecidos por aquele grupo, como significativos para a convivência social. Bom, eu disse a vocês que nós somos seres que nascemos sem nenhuma regra moral, sem um valor estabelecido. Tá? O Thomas Hobbes, John Locke e outros autores aí contratualistas vão nessa mesma linha. Dizem que toda regra, que todo valor moral é uma construção artificial, ou seja, não nasceram com os homens. De acordo com as características de cada sociedade, esses valores foram construídos para que tenhamos aí, ou que eles tivessem uma organização da sua vida social mais adequada. Tá? Então, eu vou continuar aqui a leitura de alguns parágrafos e explicá-los, porque acredito que dessa forma fique mais fácil de podermos aí entender o pensamento do autor. Tá? Então, vamos lá. Em um primeiro momento, esses valores são adquiridos pelos indivíduos, como herança cultural. Cada pessoa assimila desde a infância as noções do que é bom, desejável, assim como o que é ruim, desaconselhável ou repugnante. De acordo com esses valores, passará a julgar como bom ou mal o seu próprio comportamento e o dos outros. Então, temos aqui, que os valores morais, eles são transmitidos inicialmente pela nossa cultura. E o primeiro contato com os valores e com a moral, é claro que vem com a nossa família. Nossos pais vão aí demonstrando a nós, ensinando o que é bom, o que é justo, o que é mal, e nós formulamos os nossos valores, e como disse lá na primeira aula, nós vamos construindo aí uma hierarquia de valores. Valores que vão ter um peso maior e que deverão ser cumpridos com mais rigor, e outros com um peso menor. Tá? Bom, e o Cotrim vai dizer aqui, no terceiro parágrafo, que é um pouco extenso, mas mesmo assim vou lê-lo. No entanto, é importante notar que, apesar desse caráter social, a moral tem também um aspecto pessoal, como salientaram vários filósofos. Ou seja, embora herdemos um conjunto estabelecido de normas morais, chega um momento em nossas vidas em que podemos refletir sobre elas, aceitá-las conscientemente e livremente ou rejeitá-las. A partir desse momento que o indivíduo passa a analisar as normas morais, as regras, a partir do seu aspecto pessoal, ele está realizando uma reflexão ética. E ao fazer essa reflexão ética, ele vai decidir entre cumprir ou não esse valor moral. Como indivíduo, eu disse lá na primeira aula que Aristóteles dizia que o homem é o único ser que delibera, que escolhe, que analisa. Ele vai, a partir desse momento, poder transformar os valores morais. Citando aí o Thomas Hobbes sobre a questão do bem e do mal, o homem tem uma tendência natural de aproximar-se daquilo que é bom, aquilo que lhe traz felicidade, e afastar-se daquilo que traz infelicidade a ele ou dor.
Então, o indivíduo vai analisando as situações, vai percebendo o mundo à sua volta e vai começar aí a refletir sobre essas normas. A partir desse momento é que teremos aí, então, a transformação das regras morais. Continuando, por isso, dissemos anteriormente, na comparação entre normas morais e normas jurídicas, que o comportamento moral caracteriza-se essencialmente pela livre escolha do indivíduo. Isso significa que a liberdade é a base, a condição de possibilidade de conduta verdadeiramente moral. O indivíduo sabe que, ao quebrar a norma moral, ele pode ser punido ou ser visto com outros olhos, ter uma visão negativa ou positiva da sua ação. Mas é isso que é a liberdade, dar a nós a responsabilidade sobre nossos atos. Nossos atos são de nossa exclusiva responsabilidade. Então, a liberdade é o condicionamento que nós temos para exercermos nossa moral, nossas regras e as nossas escolhas. Continuando aqui a leitura do texto Transformações da Moral, em sua relação com a sociedade, o indivíduo pode reafirmar e consolidar a moralidade existente, mas pode também negá-la e, dessa forma, contribuir para a transformação dessa moralidade. Assim, podemos caracterizar essa relação entre sociedade e indivíduo como dialética, ou seja, a mútua influência entre dois polos. Então, eu tenho a regra moral e eu tenho a minha liberdade, o meu julgamento moral. É aquela coisa da dialética, a tese, a antitese, e dentro desse confronto surgirá a síntese. E essa síntese será a transformação da moral. Os polos positivos e negativos, os polos opostos, entram em conflito e a partir desse momento surge uma nova moral, uma nova regra, um novo parâmetro, um novo guia para guiar as nossas ações. Tá? Se nós formos parar para pensar, há 30, 40 anos atrás, a condição da mulher na sociedade era horrível, era muito pior do que é hoje. E isso foi modificado porque pessoas combateram esses valores morais. Por exemplo, a mulher, há pouco tempo atrás, historicamente falando, era obrigada a carregar o sobrenome do seu marido quando esses casavam. Iam no cartório, assinavam um documento e ela tinha por obrigação carregar o sobrenome do marido, como se esse sujeito fosse o seu proprietário. Tá? Então, esses valores foram questionados, foram modificados e hoje nós temos aí essa norma moral, esse costume cultural praticamente banido. Ainda tem homens que no seu retrocesso exigem isso, mas isso fica para outra aula. De um lado, há um ser singular que é levado pela educação à universalidade expressa nos costumes e normas morais. Isso significa que cada indivíduo assimila os princípios morais concebidos pelos grupos sociais e consolidados, até então como próprios do ser humano. Então nós vamos crescendo com esses valores são colocados a nós como verdadeiros, como supremos, como absolutos, e dependendo da condição do indivíduo, ele a manterá. E dependendo da condição do indivíduo, ele superará esses valores e criará novos valores. E de outro lado, estão aqueles que não assimilam passivamente esses processos, não assimilando passivamente esses princípios, e se propõem a examiná-los e questioná-los, à luz de novas condições históricos sociais, podendo então decidir por interferir em sua formulação e acabar transformando as normas e os costumes morais. Então, a moral, ou ela vai ser aceita
por um indivíduo que não tem o poder de questioná-lo, vê essa norma como um dogma, como uma verdade absoluta, algo inquestionável, ou ele entra em choque com isso, ele não aceita isso e vai transformar. Tá? Como a história humana é uma história guiada pela transformação, pela luta, pelo questionamento, o homem tende a não aceitar esses valores eternamente. E que bom que seja assim. Tá? Então, não é porque é um valor, não é porque é uma norma que ele pode ser questionado. Valores estão aí para serem discutidos, melhorados, aperfeiçoados, trazendo para nós, indivíduos, uma melhor condição de sobrevivência. Tá? Imaginem se nós continuássemos a viver com valores do século passado. Tá? Valores de leis como perseguição, como punição, que hoje não tem chão social. Imagina aí um professor bater no aluno porque ele não se comportou direito. Isso era uma norma moral até pouco tempo atrás. Imagina os maridos que não permitiam que suas mulheres trabalhassem por conta de um valor moral, não estudassem, enfim, não tivessem uma vida profissional. Então é importante que esses valores arcaicos, retrógrados, sejam superados. E nós vamos fazer isso porque o ser humano é um ser em evolução constante, o ser humano é um ser questionador e os valores morais vão ser modificados, ainda bem que o seja. Tá? Então, é importante discutirmos que a moral será transformada pela ação humana. O homem vai transformar a moral e não a moral transformar o homem. Tá? O homem criou a moral, é proprietário dela, é senhor dela e deve aí modificá-la conforme o tempo histórico e a condição histórico-social. Agradecer a vocês pela atenção. Pedir que continuem assistindo os vídeos, dando curtidas e se inscrevendo. Até a próxima aula.